Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 4 ao 6, diz assim: Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. E na semana passada nós falamos sobre a importância de incluir e envolver os nossos filhos na aliança do lar, desde a meninice, e nós lemos isso, inclusive foi na mesmo livro da Bíblia, foi 2 Timóteo, só que foi no capítulo 3, versículo 15, que nós tiramos a mensagem, e hoje estamos voltando ao início da mesma carta, onde fala quem foi responsável, quem eram as pessoas responsáveis por isso, quem foi responsável por Timóteo ter desde a sua meninice conhecimento das Escrituras e uma consciência espiritual muito aguçada. E nós lemos isso, que as pessoas responsáveis por isso, especificamente nós lemos aqui no versículo 5, que foi a sua avó e a sua mãe. No versículo 3, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Em outras palavras, as pessoas responsáveis aqui eram duas mães. Era a mãe dele e a mãe da mãe dele. A sua mãe e a sua avó. Sua própria mãe e a avó. E hoje nós vamos ver o importante papel da mãe na criação dos filhos. Nós lemos 2 semanas atrás, lá em Efésios capítulo 4, onde os pais devem criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. E o tema hoje vai ser o mérito de uma mãe. O mérito de uma mãe. Nos dias e na cultura de hoje, isso tem sido muito minimizado. O movimento feminista, que alguns chamam de feminazi, eu inclusive, ele tem buscado desprezar e minimizar o mérito, importância e privilégio de ser uma mãe. Ser uma mãe foi relegado a algo que basicamente é indesejável, é algo que não deve ser valorizado. Não estou dizendo que mas é o que esse movimento e que o dia de hoje tenta impor e tenta convencer as pessoas de tirar o mérito, tirar a importância. E muitas mulheres, e até mães, obviamente, porque ao contrário da loucura atual, para ser mãe tem que ser mulher, tá? Você não pode ser uma mãe se você não é mulher, tá? Eu sei que hoje está tudo meio louco, mas a verdade é essa, você nunca vai ser uma mãe se você não for mulher. Se você é um homem, você não vai ser uma mãe, eu sinto muito, tá? Mas isso é burrice, é idiotice. Tá? Mãe é mulher, é assim que acontece a coisa, não tem pra onde correr. Mas muitas mulheres e até mães, elas têm tomado ou planejam tomar esse atalho de atraso. Que atalho? Menosprezando mãe, ser mãe. Eles tomam um atalho de atraso buscando uma segurança emocional ou financeira, facilidade e tranquilidade na vida, achando que é por esse caminho que vão encontrar. Mas como todo atalho do atraso, não é isso o que acontece, os efeitos são o contrário, como nós vamos ver no decorrer desse subtema dessa série que estamos fazendo. Então, eu quero hoje ver alguns exemplos e como eles podem nos ensinar a respeito do mérito de uma mãe. Olha comigo no versículo 5 de 2 Timóteo 1, que nós lemos agora há pouco, e nós vamos falar rapidamente sobre Loide e Eunice. São os dois exemplos, primeiros exemplos que nós vamos ver hoje, Loide e Eunice, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, a gente vê aqui que Timóteo ele foi influenciado, foi moldado, ele foi criado, como nós lemos lá em Efésios 6, criai-os na doutrina e administração do Senhor. Então Tiago foi criado, Tiago foi moldado, Tiago foi influenciado por sua mãe Eunice. Isso fica claro do texto. Porém, não podemos perder visão de que, por sua vez, a sua mãe Eunice
foi também criada, moldada, educada, admoestada por sua mãe, a avó de Timóteo, a mãe dela, de Eunice, que era a Loide. Então nós podemos ver aqui uma corrente, uma sequência, um trajeto entre as gerações. Nós temos primeiro Loide, que educou Eunice, que educou Timóteo. Nós não sabemos se Timóteo veio a casar, se ele teve filhos, mas a questão é que nós temos aí essa corrente, essa sequência. E especificamente aqui está falando sobre duas mães. E note que fala a fé não fingida que havia em Timóteo. Essa fé não fingida, ela habitava primeiro na avó e na mãe. Então, antes que chegasse a Timóteo, passou pela mãe de Timóteo, e antes da mãe de Timóteo, pela avó de Timóteo, que era a mãe da mãe dele. Então, a gente vê essa corrente, essa palavra habitou, é muito interessante, quando Paulo escreve sobre a sua fé, a qual habitou primeiro, note, primeiro em sua avó, depois da sua mãe. Essa palavra habitou é a palavra grega enoikeo. Essa palavra enoikeo é a mesma palavra usada em outros trechos do Novo Testamento, quando se fala ao Espírito Santo, ou a Deus, ou a palavra de Deus, habitando no crente. Habitando no crente. Quando você tem o Espírito Santo que habita, quando você tem Deus, ou a palavra que habita. Então, aqui está falando que a fé não fingida era uma fé que ela era profunda, era sincera, era enraizada. Não era uma fé superficial, não era uma fé que ia e vinha e mudava. Não, era algo enraizado, assim como quando você é salvo, o Espírito Santo ele habita, ele está enraizado, ele te sela, não vai embora. Quando Deus habita, a palavra habita. Então, essa palavra habita está falando sobre a qualidade e o tipo de fé que estava presente. E como é descrito no versículo 5 também, ele fala a fé não fingida que em ti há. Essa palavra não fingida é uma palavra interessante também. A palavra as duas palavras não fingida é a tradução de uma palavra grega, que é a palavra anupócritos. Anupócritos, primeiro nós temos a preposição an, que é justamente o oposto, e temos upócritos, de onde vem a palavra hipócrita. Então, a fé não fingida não era uma fé hipócrita, não era uma fé fingida. O grego clássico, a palavra hipócritos, ela era a palavra para um ator, um dramaturgo. Se você trabalhava no teatro, obviamente não tinha cinema naquela época, nem TV, mas você trabalhava no teatro, fazendo peças, você era um hipócrita, você era um hipócritos. Por quê? Porque você estava fingindo ser o que você não é. Não de um modo pejorativo, mas simplesmente você está lá vivendo, representando o papel do fulano, e você não é, aquilo não é a sua realidade, você está fingindo. E hoje nós temos a hipocrisia como sendo uma coisa de falsidade, de engano. Quando você fala uma coisa, faz outra. Quando você se projeta para ser uma coisa que você não é. Então, é daí que vem a fé não fingida. Era uma fé sincera, era uma fé enraizada, não era uma fé superficial ou enganosa, ou para show, ou para os outros ver. Não, era real, era verdadeira, era profunda, enraizada, era não fingida e ela habitava, como a gente vê aqui no versículo 5, muito bem explicado. Então, essa fé sincera, não fingida e profunda, pode e deve vir pela mãe, pela influência da mãe e, consequentemente, também da avó. E é preciso haver esse tipo de fé na mãe e na avó para que possam, então, passar adiante. Em outras palavras, os nossos filhos não terão uma fé sincera, genuína, profunda e enraizada, se primeiro não houver em nós. E hoje falando especificamente às mães, mas obviamente isso se estende ao pai. Então, para que nós como pais e mães possamos influenciar e criar nossos filhos na doutrina e administração do Senhor, como fala em Efésios 6,4, é necessário que essa fé não fingida, essa fé não hipócrita, essa fé que habita, seja uma realidade em nossas vidas, para que nós possamos, então, passar isso adiante para os nossos filhos e nossas filhas. Então, mães e futuras mães, entendam isso? A sua fé não afeta apenas você. Minha vida, minha fé, problema meu. Não, modo algum.
A sua fé, a qualidade da sua fé vai influenciar os seus filhos. Eu não vou nem dizer a presença, porque todo mundo tem fé. Romanos 12, versículo 2 fala, versículo 5 fala que Deus deu uma medida de fé a todo mundo tem fé. O mesmo tanto e tem fé. Agora, a eficácia da fé vai vir de o que você faz com a sua fé, onde você coloca a sua fé. Então, fé todo mundo tem, mas para ser uma fé sincera, não fingida, profunda e legítima e real, tem que primeiro haver esse tipo de fé em nós, para que possamos então passar adiante. E Timóteo então foi iniciado nessa fé desde a sua meninice, nós vimos isso na semana passada, pelo intermédio e mão da mãe e indiretamente também da avó. Deixa eu perguntar uma coisa, como é que Paulo sabia? Como é que Paulo sabia da fé não fingida que primeiro habitava na avó e na mãe de Timóteo? Como é que Paulo sabia disso? Ele sabia disso porque era algo público e notório. Era conhecido. Era óbvio. Jesus falou em Mateus 7,20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos resultados, pelos frutos. Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, as pessoas vão ver os frutos, vão ver as boas obras, ou não, se for o caso, eles vão ou não glorificar o Pai. Então, eu diria que não era só Paulo que sabia da fé não fingida destas 3 gerações. Lloyd, Eunice e Timóteo. 3 gerações que tinham uma fé não fingida. O segundo exemplo de mães e o mérito delas, nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 11. Nós vamos falar sobre Joquebede. Pastor, quem que é Joquebede? Bom, se você não sabe, você vai saber daqui a pouquinho. E quando eu ler aqui Hebreus 11, 23, você vai se lembrar rapidinho de quem é Joquebede. Hebreus 11, 23. Hebreus 11 é o grande capítulo da fé. E ele lista o que é conhecido como o rol da fé, os heróis da fé, os personagens bíblicos que se destacaram por sua fé e como Deus os usou. Mas no versículo 25 começa a falar sobre Moisés. E Joquebede era mãe de Moisés, quem não está no bonde ainda, tá? E o versículo 23 fala assim, pela fé Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então aqui Moisés é destacado como um exemplo de fé, e portanto está no rol dos heróis da fé. E a gente vê no versículo 24 que fala que ele recusou ser chamado filho da filha do faraó. Bom, o filho da filha do faraó é um príncipe. A filha do faraó é princesa, o filho da princesa é um príncipe. Então ele recusou o principado, ele recusou ser um príncipe do Egito. Versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Então não só ele recusou algo muito precioso, você tem uma ideia, Egito era a nação principal daquela época e ele era um príncipe dentro do palácio. Tá? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas ele recusou isso pela fé. Pela fé, ele escolheu se identificar com o povo de Deus, sabendo do sofrimento e perseguição que isso traria. Por isso que fala no versículo 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Ainda no versículo 25, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então ele tinha conhecimento que o pecado poderia ser algo que traz um certo proveito, gozo, vantagem, mas é por um pequeno espaço de tempo. A maioria da humanidade não percebe isso. Eu digo mais, a maioria dos crentes não percebe isso. Muitos crentes preferem o gozo do pecado por um curto período de tempo. Por quê? Porque eles não estão enxergando com os olhos da fé. Mas Moisés tinha fé tal que ele entendia, não adianta eu ter um gozo por um curto espaço de tempo. É melhor eu me identificar e escolher
ser maltratado com o povo de Deus, se for necessário, e se recusou todas as benesses e vantagens de ser um príncipe do Egito. Tudo isso ele fez, a Bíblia fala, que acabamos de ler, pela fé. Ele fez tudo isso pela fé. Então, sábias e justas escolhas, como a que Moisés fez, foram feitas no versículo 24, sendo já grande. Esse já grande, ele tinha uns 40 anos aqui. Depois a gente lê isso em Atos, mas ele já grande. No versículo 23 fala, pela fé Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Essa fé do versículo 23 não tem nada a ver com Moisés. Tem a ver com os pais de Moisés, Arão e Joquebede. Escute de novo, pela fé Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Então foram os pais de Moisés que pela fé o esconderam. Nada a ver com Moisés. Mas já no versículo 24, agora Moisés já grande, ou seja, agora Moisés, agora a fé de Moisés. O versículo 24 está falando sobre a fé de Arão e Joquebede. Versículo 23 está falando sobre a fé dos pais, Arão e Joquebede. E no versículo 24, agora é a fé de Moisés que levou ele a fazer tudo isso. Sabe como Moisés chegou a tais decisões louváveis e sábias? De recusar certas coisas, escolher outras coisas, dizer não ao pecado. Sabe como ele chegou a essas decisões? Ele chegou nessas decisões porque ele foi iniciado na fé desde sua meninice. Pastor, como é que você sabe disso? Nós sabemos que Moisés foi iniciado na fé desde sua meninice, porque nós sabemos, você conhece bem a história dele. O faraó mandou jogar no rio todos os bebês machos. E os pais esconderam ele por 3 meses, fizeram uma cestinha, uma arquinha, colocaram ali dentro, colocou no rio, foi embora e aquela cestinha, aquela arquinha foi parar perto do local onde estava tomando banho no rio a filha do filho do faraó, a princesa. E ela encontrou, e foi ela que deu o nome de Moisés, que significa tirado, porque foi tirado do rio. Só que você sabe, a princesa é muito ocupada, é muita festa, tem que ir para a cabeleireira, manicure, é muita coisa para fazer, não tem tempo de criar uma criança recém-nascida. Recém-nascida não, tinha 3 meses na época, tá? Então, o que foi que ela fez? Miriam, a irmã de Moisés, lembrando que Moisés era o mais novo, né? Depois veio Miriam e Arão, que depois o ajudou no Egito, inclusive. Mas enfim, Miriam foi seguindo o cestinho e a princesa viu a garota e falou, ei, você aí, essa aqui, você é hebreia, ele é de hebreu, nos hebreus, vá arrumar alguém para cuidar, vá arrumar uma babá para tomar conta aqui do menino. Você conhece alguém? Miriam falou, eu conheço alguém. Correu para casa, pegou sua mãe e falou, que tal essa? Está contratada. Então, Joquebede pegou Moisés, voltou para casa com ele, até o desmamar, e depois trouxe para a casa, do palácio, e ela continuou trabalhando. Quem criou Moisés foi Joquebede. Não só até o desmamar, mas o criou, o educou. De onde você acha que veio a fé de Moisés? Ela veio de sua mãe. O mérito de uma mãe. Moisés foi grandemente usado por Deus. Moisés foi um dos grandes personagens da Bíblia. Por quê? Pela influência da sua mãe. E note que ela tinha fé do mesmo jeito que havia em Timóteo, fé em Eunice e Lóide, sua mãe e sua avó. Nós lemos em Hebreus 11, 25, que pela fé os pais de Moisés nos esconderam. Então, os pais de Moisés, inclusive, é claro, Joquebede, eles tinham fé. E eles ela criou Moisés, mesmo no palácio, e ela ensinou, ela passou aquela fé. Então, Moisés, desde a sua meninice, conhecia, sabia das escrituras, das doutrinas, da fé sobre Deus, ele sabia. Por isso que ele pôde, já crescido, como nós lemos no versículo 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então você veja como a fé começou com a mãe e o pai, mas estamos focando na mãe. E essa fé foi passada
na criação, ele foi criado na doutrina, na estação do Senhor. Então, Moisés cresceu para ser o grande homem de fé que ele foi, ser o grande homem usado por Deus que ele foi, devido à influência da sua mãe. Então, veja bem, mães e futuras mães, o mérito, a importância que é uma mãe na vida, na formação, na criação da criança, na doutrina e administração do Senhor, é crucial. Então você entende como é diabólico esse movimento que quer menosprezar, que quer retirar, que quer de algum modo subtrair da importância do mérito de ser uma mãe e da importância. E muitos dos problemas que nós vemos nos lares, na sociedade hoje, é diretamente ligado a isso, a essa abdicação por mães. Gente, mãe, fala isso muito sobre pai, né? Pai não é só colocar no mundo. Mãe é a mesma coisa. Mãe não é só aquela que botou no mundo, não. Não. Mãe é quem cria. Mãe é quem ensina, quem é um exemplo de fé, que ensina a doutrina e a administração do Senhor. Muito fácil falar pai, e é verdade. Ser pai, ser mãe, não é só botar no mundo, não é só fazer uma criança, não. É criação. É o papel da fé, e você passar essa fé, mas como nós vimos aqui, para você passar, você tem que ter a fé não fingida que habitou na sua vó, Lloyd, e na sua mãe, Eunice, e que também habita em ti. Então, nós temos que ter essa fé, para poder passar essa fé, nós temos que viver essa fé, não apenas ensinar num quadro negro, a fé, blá, 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 não, é ver a fé vivida, no dia a dia, em casa, de manhã, de tarde, de noite, constantemente. Desde quando, pastor? Nós vimos semana passada, desde a meninice. Ah, não, vou esperar lá para os 15 anos. Não faça essa besteira. É outro atalho do atraso, que nós falamos e certamente vamos falar mais a respeito, né, também. Então, olha comigo para Atos capítulo 7, de onde Moisés aprendeu sobre Deus, de onde Moisés aprendeu sobre doutrina e fé. Eu te digo uma coisa, não foi dos egípcios. Não foi dos egípcios, apesar que ele aprendeu muita coisa com os egípcios. Lembre-se, ele tinha acesso a todas as bibliotecas, faculdades, ensino, tecnologia. Dinheiro não era o problema, ele era um príncipe. Tudo que tinha do bom e do melhor. Ele tinha os melhores computadores, internet mais rápida, ele tinha tela plana, ele tinha acesso a tudo. Tudo isso. Ele tinha a internet. Tudo. Gente, eu estou brincando, ninguém está rindo, eu estou me preocupando, estou pensando que existia isso, não existia coisa nenhuma. Mas entenda, ele tinha acesso a tudo que o mundo naquela época tinha a oferecer. Não havia limites, ele era filho do rei. Ou, aliás, o neto adotado do rei, do faraó, é o filho da filha do faraó. Olha Atos 7, versículo 20, falando sobre Moisés. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso. E foi criado 3 meses em casa do seu pai. E sendo enjeitado, ele foi desmamado. E sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó e o criou como seu filho. Veja bem, a filha de Faraó o criou como seu filho. Então veja bem, haviam 2 influências na vida dele. Havia Joquebede, que foi contratada para ser a babá dele, e a pessoa responsável por ele, nós sabemos disso. Mas uma vez que ele foi morar no palácio, ele foi também criado como filha da princesa, como príncipe. Olha o que fala aqui, ó, versículo 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Em outras palavras, ele era estudado, erudito, ele entendia toda a ciência. Essa palavra ciência quer dizer o conhecimento. E nós sabemos que os egípcios tinham um conhecimento muito avançado. Nós temos as pirâmides, existem evidências que eles já haviam descoberto eletricidade, não como nós, mas eletricidade, já tinham, tem evidências de baterias rudimentares, cirurgia, medicina, mecânica, astrofísica, uma série de avanços. Moisés aprendeu tudo isso. Por quê? Ele era um príncipe, gente. Ele tinha acesso aos melhores professores, mestres, faculdades, tudo. Ele não tinha que se preocupar em trabalhar, pagar conta. Ele era um príncipe.
E ele era instruído, aqui fala que ele conhecia toda a ciência, todo o conhecimento dos egípcios ele tinha, e ele era poderoso em suas palavras, ele era muito sábio. Ele sabia argumentar, ele era estudado, e nas suas obras. Esse era Moisés. E esse Moisés, que aprendeu tudo isso, mas dos egípcios ele não aprendeu sobre fé, ou sobre Deus, ou sobre as doutrinas. Isso ele aprendeu com quem? Com a mãe. Ele foi criado pela mãe e pela filha do faraó. A filha do faraó ensinou as coisas seculares para ele. Não ela, mas providenciou para ele. Mas a mãe dele, que tinha fé, passou. E ele já grande, ele escolheu a coisa certa, recusou as coisas certas e tomou decisões sábias e decisões corretas. E ele já sendo grande. Versículo 23 de Atos 7, na sequência. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. A fé dele não permitiu que ele falasse: eu vou ficar aqui no palácio. Eu sou poderoso em palavras, sou poderoso em atos, eu tenho toda a ciência, eu tenho todo luxo, riqueza, eu tenho prestígio. Eu sou hebreu. Eu vou ficar por aqui no palácio. Com 40 anos, ele recusou isso. Nós lemos lá em Hebreus, pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha. Isso que nós lemos em Atos 7, 23, que ele foi ter com seus irmãos hebreus, é justamente isso. Ele falou: eu vou me identificar com meus irmãos hebreus. Note isso, os hebreus naquela ocasião eram escravos. Eles estavam sendo desprezados, perseguidos, tanto que o rei falou: todo menino, bebê que nasce é para jogar no rio. Antes disso ele falou para as parteiras: quando nasce uma criança hebreia, se for menino, mate. Elas ignoraram. Eles eram perseguidos, desprezíveis, eram escravos. O rei falou: agora vocês vão fazer mais tijolos, mais tarde, mais tijolos, você não vai ser dado o feno, vão ter que catar o feno. Isso era o que Moisés, pela fé, escolheu abraçar e escolheu rejeitar tudo que o Egito tinha de oferecer de bom e de melhor. De onde veio essa fé? De onde veio essa sabedoria? De onde veio essa decisão? Do mérito de uma mãe que o ensinou e o moldou e o criou na doutrina e na administração do Senhor, para ter um filho sábio. Um filho sábio. Vou ser bem franco, eu não sei se muitos crentes, não sei se muitos de nós aqui hoje faria o que Moisés fez. Você é um príncipe, você tem luxo, riqueza, educação, oportunidades, você tem tudo. Você vai recusar isso para se identificar com o povo de Deus que está sendo perseguido e massacrado literalmente, genocídio acontecendo. Eu vou me identificar com isso aqui? Pois é, o mérito de uma mãe, a importância que é uma mãe na vida da criação de uma pessoa. Então, essa fé de Moisés veio de Joquebede, sua mãe. Deus sempre abençoa e empodera quando se cria uma criança na doutrina e administração do Senhor. Por quê? Porque é o que Ele quer, é o que Ele manda. E quando a gente faz o que Deus quer e o que Ele manda, nós sempre vamos ter o poder de Deus. E quando você tem o poder de Deus, não existe montanha alta bastante, não existe muro largo bastante, não existe exército poderoso bastante para nos deter. Por quê? Porque Deus está conosco quando nós fazemos o que Ele manda e o que Lhe agrada. Chama-se obediência. E quando nós somos obedientes a Deus e à palavra de Deus, então toda dificuldade pode ser escalada e vencida e conquistada. Para aumentar as chances de nós termos filhos fiéis, sábios, corajosos, como Moisés, nós temos que fazer como a mãe de Moisés, fazer como Joquebede. Ela não só apenas ensinou fé,
mas ela viveu fé. Como nós vimos aqui, nós lemos que ela não temeu a ordem do rei. Nós lemos aqui, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses para os seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Ela também, Moisés não foi corajoso? Ela foi corajosa, mesmo antes dele nascer. Ela falou, eu não vou botar o meu filho para jacaré e crocodilo comer, não. Ah, mas o rei mandou. Se exploda o rei, eu não vou fazer isso. Ela não temeu o mandamento do rei. Ela não temeu o mandamento do rei. Era corajosa. Não só ensinou, mas ela viveu. Ela foi corajosa, ela foi sábia, ela foi cheia de fé, ela foi fiel. E coincidencialmente, assim foi seu filho Moisés. O mérito de uma mãe tem grande poder de influência sobre os seus filhos. Olha comigo para Tito capítulo 2, vamos ver aqui um outro exemplo, não é um exemplo pessoal, não tem um nome, é mais uma categoria do que uma personalidade. Mas lá em Tito 2, e versículo 2, eu vou ler do 2 ao 5, mas nós vimos aqui Lloyd e Eunice, que eram a avó e a mãe de Timóteo, nós vimos Joquebede, que era a mãe de Moisés, e nós vamos ver aqui as mulheres idosas. As mulheres idosas. Não tem nome, não é uma pessoa, é uma categoria, uma classe. Então vamos lá, Tito 2, versículo 2. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam cheias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, e serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então aqui está falando sobre as mulheres idosas. Agora interessante, no versículo 2 fala os velhos. Os homens são os velhos. Agora, quando fala no versículo 3 sobre as mulheres, mulheres idosas. Por que não falou os homens idosos? Porque homens é velho e as mulheres são idosas. Está errado isso. Tá? Eu acho que tem que chamar os velhos e as velhas. Não é isso? Mas tem uma coisa interessante aqui. Essa palavra velhos e a palavra mulheres idosas, elas são na realidade a mesma palavra. A palavra velhos é a palavra grega presbutes. E a palavra mulheres idosas, ou velhas, é a palavra presbutis. Então veja, velhos e mulheres idosas, elas são basicamente a mesma palavra. Presbutes e presbutis, ambas são derivadas do grego presbúteros, de onde nós temos a palavra presbítero. Então quando você vê aqui, os velhos que sejam sóbrios, os presbíteros. A palavra presbítero não quer dizer necessariamente uma posição na igreja. E quando a Bíblia fala no Novo Testamento de presbítero, está falando sobre o pastor. Não que o pastor é necessariamente ou precisa ser velho. Presbíteros pode ser velho de idade ou também experiente, sábio, testado, provado. É traduzido como velhos, no versículo 2, e como mulheres idosas, no versículo 3. Mas ambos, velhos e mulheres idosas, vêm de presbíteros. Alguém velho, não porque tem X anos, mas velho porque tem experiência, vivência, sabedoria. Testados e aprovados, que já fizeram antes. Talvez erraram, mas aprenderam com os erros. Gente, não é melhor a gente aprender com o erro dos outros do que com os nossos erros? Isso é sabedoria. É muito melhor eu aprender com os erros de outra pessoa do que eu cometer os mesmos erros, repetir os mesmos erros. Para aprender é muito mais fácil e menos doloroso se eu aprender com os erros de outra pessoa. Aí eu não vou cometer aqueles erros. Isso é sabedoria. Então aqui está dizendo que as idosas, elas têm um papel. Veja bem, Eunice, a mãe de Timóteo, ela aprendeu com Lloyd, a sua mãe. A fé que não fingira que habitava na sua avó e também na sua mãe. Mas o que fazer quando você não tem uma Lloyd?
O que fazer quando você não tem uma mãe também onde habitava uma fé não fingida? Eunice tinha Lloyd. Mas e se você que está me ouvindo, você não tem uma Lloyd? Infelizmente você não tem uma mãe, você não teve mãe, futura mãe. A sua mãe não foi uma Lloyd. A sua mãe não era alguém onde habitava uma fé não fingida. Eu não estou denegrindo ou tentando rebaixar ou criticar. Só estou dizendo, eu vou ser bem claro com você, eu não tive pais que tinham uma fé não fingida. O meu pai, a minha mãe, não habitava neles uma fé não fingida. Eu estou falando com respeito com eles, só estou afirmando um fato. Eles não habitava neles uma fé não fingida, uma fé profunda, assim, não tinha. Então, se você não tem uma mãe ou um pai, então você está condenado a nunca habitar em ti uma fé não fingida? Claro que não, Deus aqui traz a solução. Se nós não temos pais onde habitava uma fé não fingida, então nós podemos aprender com o pai, e no caso aqui, com a mãe de outras pessoas. É isso que fala aqui, olha, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santos, criador, para que ensinem as novas. Que novas? As mulheres novas. Por que ensinar as mulheres novas? Porque talvez essas mulheres novas, lembrando que aqui a igreja estava no início, as igrejas estavam no início, então essas mulheres novas não tinham uma Lloyd, não tinham uma mãe onde habitava uma fé não fingida. Então, onde que elas poderiam aprender, receber? Aqui fala, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, amarem seus filhos, serem moderadas, boas donas de casa, sujeitas aos maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja falsificada. Ou seja, se a sua mãe, se você não tem uma Lloyd, se você não teve uma mãe onde havia uma fé não fingida, então procure a mãe de alguém. Procure uma irmã mais experiente, procure alguém que já passou, já fez, alguém que pode lhe ensinar, o que está dizendo? Ensinem as mulheres novas. Então, se a sua mãe não pôde lhe ensinar por qualquer motivo, então procure alguém que pode lhe ensinar. Mesma coisa aqui com os homens, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. E que os velhos também devem ensinar os outros, porque nem todo mundo teve um pai onde habitava uma fé fingida, não fingida. Então, se você não tem um pai e uma mãe que tem uma fé não fingida, não tem problema, você procura alguém, é para isso que serve a igreja. Dentro do corpo da igreja, se a sua mãe não tem essa experiência, então procure alguém que tenha. Minha mãe não tinha uma fé, então eu estou fadado. Não, menos drama e mais praticidade. Deus aqui está dizendo que os velhos, os idosos, os presbíteros, os sábios inteligentes, que já fizeram, experimentaram, já sabem, ouçam-os, aprendam. Eu posso ficar ensinando aqui até ficar rouco, mas se não tem ninguém aprendendo... Aqui ele manda as mulheres idosas ensinarem as mulheres novas. Mas você não pode ensinar quem não quer aprender. Para aprender, você tem que, número 1, ter o desejo de aprender, ver a necessidade de aprender e ter humildade para aprender. A pior coisa do mundo é tentar ensinar alguém orgulhoso. Por quê? Eu já sei. Eu sei fazer melhor. Isso daí. Então... não tem, é impossível. Aprender significa ter humildade. Se você acha que você sabe de tudo que tem para saber, para que você vai aprender? A Bíblia fala que o orgulho precede a queda. Então, a solução pode vir da mãe de Joquebede, Loide e Eunice, mas também pode vir de outras pessoas. Outras mães, talvez não a sua mãe, mas outras mães que podem cumprir esse papel e suprir essa necessidade. Essa é a solução que é dada aqui em Tito 2, versículo 3 e 4. Presbíteras, não o cargo na igreja, mas essa palavra que os velhos e mulheres idosas, ou seja, velhas,
É presbíteros, é presbitoria e presbitoria, é que vem de presbíteros. E presbítero é um termo usado para o pastor. Então, pessoas que podem ser uma espécie de mini pastores nessas áreas, se elas têm esse conhecimento e essa experiência, é claro. Como disse, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos conhecereis. Então, mesmo quem não teve uma mãe sábia experiente, pode se beneficiar pela mãe sábia experiente dos outros. Tá? Conquanto que estamos dispostos para aprender. Aprender da geração mais velha, aprender com a geração mais experiente, testada e aprovada, não está muito em moda hoje em dia, mesmo nas igrejas. A tendência no mundo hoje é olhar, e é uma loucura isso, a Bíblia fala, e se você pensar, é uma loucura, é olhar para a juventude. Devemos valorizar a juventude. Gente, sabe o que a juventude tem que fazer? Crescer, amadurecer, para então liderar. Tendência hoje não, vamos olhar para as crianças, vamos ver o que elas têm a contribuir. Gente, com todo respeito à criança, eu fui um dia, faz tempo, mas eu fui um. Criança não é para liderar, dar exemplo, mostrar o caminho. Não tem aquela Greta, desculpe o termo, aquela pirralha mimada, como você usa? Pois é, gente, a garota nem acabou o colegial, está querendo dar lição de moral e todo mundo, isso sim, vamos seguir a Greta. Entendeu? Então ela vem e todo mundo aplaudindo, vai na ONU lá falar e todo mundo fica encantado lá, que coisa mais linda. Gente, o que foi que ela fez na vida? O que eu digo na vida? Nada de importância. Todo mundo dá ouvidos a ela e não dá ouvido a pessoas realmente sábias, testadas, aprovadas, que entendem. Não, esquece ele, vamos ouvir a Greta. Não. Pois é, o mundo está assim, gente. Está tudo virado. Está tudo ao contrário. Então não está na moda olhar para a geração mais velha e aprender. Qualquer civilização só é construída em cima das conquistas, experiências, sabedoria e avanço da geração anterior, da geração mais velha. O dia que uma civilização começa a olhar e depender e seguir a geração mais nova, que nunca fez lá as grandes coisas, é o começo do fim. Quem lembra de Salomão? O herdeiro de Salomão tinha dois grupos. Tinham grupos de sábios que aconselhavam seu pai, um bando de velho. E tinha os seus amiguinhos jovens. Ele ouviu quem? Os jovens. Resultado, o reino se dividiu. Não mais tinha a nação de Israel. Tinha o reino do norte e o reino do sul. E isso durou séculos. E brigavam entre si. E havia uma confusão o tempo todo. Por quê? Porque ele escolheu ouvir o conselho dos jovens. E se eles tivessem ouvido o conselho dos mais velhos, experientes, testados, a conversa era outra. Hoje o mundo está repetindo esse mesmo erro. Está ouvindo a nova geração, está tapando os ouvidos para a geração dos sábios e experientes. Isso é loucura. É um atalho do atraso, que já é outro tema, não vamos adentrar ele. Mas historicamente, filosoficamente, civilizações prosperam e crescem, edificando sobre o que a geração passada fez. E hoje o que nós vemos é uma desvalorização do que a geração mais velha fez. Uma falta de reconhecimento. Os Estados Unidos está uma epidemia terrível. Condenam tudo, destrói tudo. Os jovens que vão liderar. Gente, jovem... Gente, eu fui jovem um dia, então sei, jovem não sabe nada. O triste é que o jovem pensa que sabe tudo, mas não sabe nada. Pensa que sabe, não sabe. É pior. Pior do que ignorante, é a pessoa ignorante, mas pensa que sabe. Pensa que sabe e não sabe nada. Eu sei que eu já fui um. Eu já estive lá. Eu já pensei como jovem. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei como é coisa. É uma tentação. Cresçam, envelheçam, amadureçam, para que possamos então liderar e tomar a frente. Deixa eu encerrar aqui porque está na hora, né, pastor? Um dos resultados
de aprender a ser uma boa mãe, como nós lemos aqui em Tito. No versículo 5 fala assim, para ensinar as mulheres a serem isso, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Quando o mundo vê uma família disfuncional, uma família onde não existe doutrina e administração, onde não existe uma fé não fingida, profunda e sincera, quando o mundo vê num lar cristão a mesma coisa que tem no mundo, isso traz blasfêmia à palavra de Deus. Por quê? Eles falam, família de crente, família mundana, mesma coisa, mesma porcaria. Do que adianta o crente ter Deus, ter a Bíblia, tudo isso que eles falam, é a mesma coisa. Pois é. Quando o sal deixa de salgar, de nada mais serve para ser jogado no caminho e pisado. Jesus falou isso. Se o sal perder a sua insípiedade, do que mais serve para ser jogado no caminho e pisado pelos homens? A palavra de Deus é blasfemada. Por quê? Por isso. Porque o sal não está salgando, a luz não está brilhando. O que está em jogo aqui é o que nós lemos em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós somos instruídos, como lá em Efésios 6, 4, a criar nossos filhos, criai-os na doutrina e administração do Senhor. Não é só para nos dar uma vida mais fácil, e nos dá, com sossego e paz, e ter filhos sábios que vão nos trazer alegria. Não é só para isso. Primeiramente é para trazer glória a Deus. Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que fazei, tudo para a glória de Deus. Nós temos que entender que tudo que nós fazemos, o mais importante é trazer glória a Deus. Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Nossa luz brilhar para que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Tudo isso faz parte da criação dos filhos, como nós estamos estudando essas últimas semanas. Então, vamos finalizar aqui reiterando a verdade crucial, a importância e o mérito de uma mãe. Quão precioso, nunca despreze, nunca veja isso como algo de segunda classe, como algo que não é importante, que não é prioridade. É a coisa mais importante, o mérito de uma mãe. Falamos muito sobre o mérito da mãe. E o pai? Qual o papel do pai? É só a mãe que é importante? Na semana que vem nós vamos ver o papel de um pai.